Gente, boa tarde. Vamos começar, então, a nossa palestra sobre a saúde mental do advogado. E a nossa palestrante, o Justiniano já está aqui na mesa. Eu gostaria de chamar o Veiker. O Veiker está aí? O Veiker, desculpa. O Halley? Halley, por favor. Nosso anfitrião também, membro da comissão do Congresso, comissão organizadora. Um estudioso do tema também. Saúde mental. E a nossa palestrante de hoje, então, é a doutora Sandra Krieger. Ela é formada em Direito pela UFSC, mestre e doutora em Ciência Jurídica pela Univale, autora do livro Judicialização da Saúde, professora de Direito Processual e Administrativo na FURB, em Blumenau, com vários artigos publicados, procuradora-geral, já foi procuradora-geral do município de Blumenau e da Universidade Regional de Blumenau, secretária-geral e corregedora do Tribunal de Ética da OAB Santa Catarina, de 2013 a 2015, conselheira federal da OAB no segundo mandato, presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB Nacional de 2016 a 2019, autora da Cartilha da Saúde Mental da Advocacia e eleita conselheira do CNMP na vaga destinada a advogados. Então, com a palavra, Sandra. Eu vou inicialmente agradecer à querida amiga Ana Cláudia, parceira de advocacia pública e privada, de ordem, e fazer uma homenagem especial a ela, em nome de todas as mulheres empoderadas, porque eu acho que o símbolo maior de uma mulher empoderada é quando ela empodera outras mulheres, e é isso que a Ana Cláudia faz, né? Não por mim aqui presente, mas por todo o público que aqui está, que não é uma militância feminina, é apenas a constatação de que nós mulheres temos um espaço que é partilhado, não é dividido, né? Eu sempre acho que a gente partilha as nossas condições profissionais com os homens e não as divide. Então, feito esse registro, eu queria também agradecer ao Castro e a toda a diretoria da Advocef, que fez esse magnífico evento, e dizer da imensa satisfação que tenho aqui de partilhar com vocês alguns dados, algumas pesquisas, algumas opiniões pessoais e profissionais a respeito desse tema que me é tão caro. Eu vou pedir licença para falar de lá, para conseguir manobrar um pouquinho mais embora eu acho que dali vocês não vão conseguir mais me enxergar, mas não tem problema. São 3 momentos aqui que a gente definiu, a Ana e eu, de abordagens. O primeiro é situando esse tema, porque, afinal de contas, que a gente está falando de saúde mental da advocacia no momento em que reúnem-se advogados para tratarem de uma temática tão relevante para o país e para a própria profissão, né? Quer seja ela da advocacia pública, quer seja da privada. E aí a ideia inicialmente, a gente consignar algumas questões em relação ao tema saúde mental e destaco isso por conta eu não sou profissional da área de saúde, eu sou advogada, mas fiz a minha tese na área do direito médico e na OAB fui presidente da Comissão Nacional de Direito Médico e da Saúde. Então, assim, não tem um carimbinho dando receita médica, mas porque gera processo, né, Ana, por exercício legal da medicina. Mas as nossas incursões médicos e advogados em torno desse tema são muito interessantes, muito relevantes, e a gente recebeu muito apoio da classe médica e, da forma geral, psicólogos, psiquiatras, profissionais de enfermagem, em torno do tema. Então, vamos a ele. O que a gente primeiro precisa estabelecer como acordo semântico aqui entre nós? Afinal de contas, o que é saúde? A saúde é um estado de ausência de doença, como teríamos os dicionários mais antigos e as doutrinas mais conservadoras? Ou é poder, é dinheiro, é sorte, é genética, é desígnio divino? Afinal, ter saúde é um conteúdo intrínseco ao ser humano, ele advém das suas próprias práticas,
ou, afinal de contas, ele é determinado até por um momento de felicidade? Não estar doente é ser feliz. Vejam, nesse conceito de saúde, eu penso que tem um dado bastante relevante, ou um elemento, um conceito, no conceito de saúde, que eu acho que é bastante peculiar, que é o de liberdade. Penso eu que ter saúde é ter liberdade de escolha. Poder escolher a roupa, poder escolher ir e vir, poder escolher ir trabalhar. É ter uma perspectiva humana em torno dos problemas. Isso, para mim, é ter saúde. E aí, dentro desse conceito de ter saúde, nós temos um bem-estar físico e um bem-estar mental. Por quê? Porque a gente tem segurança de que nada de ruim vai acontecer, que haverá ao nosso entorno uma recepção tal que a nossa vida transcorrerá sem grandes percalços, que aquilo tudo que acontece no nosso dia a dia é muito bom, é muito agradável. E aí, uma das perguntas que sempre me faço é se o gênero humano está atrelado a esse conceito de saúde, e aqui já incursionando na saúde mental, que é o estado de bem-estar psíquico, emocional, que confere também ao corpo um bem-estar, porque o corpo recebe essa informação do cérebro e das emoções, isso é inegável, e dá consequências para isso, é disso que a gente vai tratar em seguida. Pois bem, a diferença entre a saúde mental de homens e mulheres, e aí, em algumas pesquisas, tem um estudo muito interessante, feito por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2018, cujo tema é a saúde do homem, a saúde mental do homem. Mas há um paralelo dessa questão de gênero, e é com base nesse estudo que eu fiz alguns aportes aqui. O primeiro deles é fazer uma comparação entre ser homem e ser mulher. Do ponto de vista masculino, estamos acostumados a entender o homem como um ser que não chora, que não demonstra sentimento, que não pode ser fraco, não pode ser covarde, que é o provedor, que não pode perder, né? Ele tem que sempre ganhar desde criança. Tem dinheiro, tem emprego, isso é uma identidade tipicamente masculina, ter emprego, porque o desempregado, que hoje nós enfrentamos no país, é um homem sem identidade, né? E, portanto, ser independente. E, ao mesmo tempo, com tudo isso, conviver com o novo paradigma de mulher, que não é mais aquela mulher que os nossos pais tinham como modelo feminino na sociedade. De outro lado, ser mulher seria, já estaticamente imaginando, e afetando diretamente a saúde mental, ter dupla jornada de trabalho, ter filhos, obrigatoriamente. Então, as mulheres que escolhem não ter filhos são, de um certo modo, enxergadas numa ótica de que alguma coisa aconteceu, de algum tipo de fracasso nisso, né? Não é uma escolha, mas um desígnio. Cuidar da família, portanto, família é uma identidade feminina, basicamente. Ganhar menos no mercado de trabalho, porque há uma diferença abissal entre homens e mulheres, a não ser na Caixa, que há um plano de carreira muito estabelecido, né? Mas isso é muito raro. E, mesmo assim, quando há um plano de carreira, as grandes executivas, elas não chegam no topo, porque elas escolhem ficar abaixo para poder optar pela família. Há estudos nesse sentido, inclusive no Brasil. E aí precisar, como mulher, da validação do homem e, ao mesmo tempo, estabelecer novos paradigmas do seu próprio comportamento. Então, vejam, os constitucionalistas chamariam isso de antinomia, né? A gente tem modelos, e esses modelos são antagônicos. E fiz de propósito, no final, cada um deles tem que estabelecer um novo conceito, um novo conteúdo, um novo comportamento, ou um novo aspecto sociocultural para si mesmo e para o outro. E aí, olhando os aspectos socioculturais com ingerência, com interferência na saúde mental de homens e mulheres, nós temos os homens, quando frustrados, baixam a sua qualidade de vida, ou a sua situação econômica está ruim, perdem o emprego, eles ficam suscetíveis mais do que mulheres ao álcool. Então, homens, quando em grau de frustração maior na sua vida, tendem a
desenvolver, especialmente o alcoolismo ou algum outro tipo de droga ilícita, né? Dependência a outro tipo de droga, tal como cocaína, ou até aquele que é energético e que é a droga do prazer, como chama, né? O, não sei, êxtase, né? E aí acaba gerando uma dependência em função de festa, em função que gera também uma dependência química. A bala, exatamente. E mulheres, de outro lado, nesse estudo está demonstrado, isso falei do êxtase, todo mundo rindo, está demonstrado que as mulheres têm uma tendência, do ponto de vista sociocultural, a repartirem mais a sua condição de frustração, de problema pessoal. Mulheres conversam mais com as suas próprias amigas, com as mães, com as filhas, com as irmãs, enfim. Grupos femininos são grupos muito mais dotados de autoajuda, de conotação de autoajuda, do que o dos homens, porque o homem não vai no futebol falar que ele está sem dinheiro, está desempregado, que ele não vai falar do problema que ele teve perdendo uma causa. Normalmente, ele conta uma vantagem. Por quê? Porque a frustração não é hábito do gênero masculino, pelo menos socialmente falando. A gente não está falando da perspectiva individual, a gente está falando da perspectiva da sociedade. E aí, nós estaríamos chegando àquilo que é o mote da nossa discussão na advocacia, que é o sofrimento psíquico e o transtorno mental. O sofrimento é inerente ao ser humano. A vida não é fácil, as coisas não acontecem nem sempre boas, né? E há um grau de sofrimento nessa perspectiva que nós temos de seres humanos. Mas, em um estudo realizado de cientistas americanos, já na década passada, se demonstrou que não há diferença quando o transtorno mental, quando a gente sai do aspecto sociocultural e vem para o aspecto mental, exatamente, de afetar mentalmente, independente da reação que a pessoa tenha, do tipo de ajuda que ela busca, homens e mulheres são afetados igualmente. Então, assim, as taxas de depressão, de ansiedade generalizada, de pânico, de fobias, só leva a consequências diferentes, mas elas afetam homens e mulheres. Há uma pequena distinção. Então, os mecanismos de sofrimento psíquico e, consequentemente, de abalo mental acontecem identicamente entre homens e mulheres, independente da sua condição cultural e independentemente da sua condição de vida, o que é interessante, porque quando a gente pensa, se eu não tiver problema de dinheiro, eu não tenho problema de saúde, se eu não tiver problema de relacionamento, eu não tenho problema de depressão. Se eu não essa causa não é uma causa de causa e efeito, né? As pessoas têm problemas e as pessoas lidam com os seus problemas de forma diferente. E, às vezes, mesmo lidando bem com os seus problemas, elas passam a apresentar doenças psíquicas que elas custam muito para perceber. Elas custam para perceber que aquele sintoma não é de gastrite apenas, que a gastrite é só o resultado daquele transtorno emocional que ela teve. E foi com base nessa ideia de saúde mental que, nos trabalhos que desenvolvemos e na experiência trocada com especialistas da área, e mesmo com os colegas do Conselho Federal, da advocacia em geral, da magistratura, do magistério, nós tivemos a percepção e fizemos, no ano passado, um foco de como estaria, então, a saúde mental da advocacia brasileira. Como é que advogados e advogadas brasileiros lidam com tudo aquilo que é inerente à nossa profissão, que decorre dessa pressão absurda que a gente vive, de mecanismos de frustração imensos, de violação das nossas prerrogativas profissionais, de não ter respeito por aquilo que a gente faz, escreve, entende como justo, como adequado, como certo. Como lidar num ambiente, às vezes, muito competitivo das advocacias de empresas, né, onde cada qual tem metas para serem realizadas e, às vezes, em detrimento do sono, da família, do final de semana, né? Então, como é que estaria essa perspectiva profissional
e a advocacia. Será que isso teria realmente razão de ser? E aí a gente foi para pesquisa, né? Foi procurar para ver se havia. Só vou te pegar uma. Deixa eu pegar outro arquivo aqui. Obrigada. Ela não vai aparecer aqui as letrinhas, mas é só para mostrar para vocês a ideia, como é que ela surgiu e o que ela ficou. Ela tem links na internet, quem tiver interesse em ver. Foi editado pelo Conselho Federal da Ordem, é gratuito, não tem nenhuma intuição de venda de nada, é realmente para partilhar com os colegas da profissão e especialmente para uma questão que, de tudo que a gente trabalhou, veio muito forte. Como cuidar dos outros se a gente não cuida de si? Então, o advogado é o ser que atrai para si o problema alheio, sempre. E independe de entregar a petição no cartório, independe de terminar a reunião com a chefia, ele vai para casa, ele continua pensando nisso, ele está lá tomando conta das crianças, ele está pensando nisso. Às vezes, no chuveiro, tem aquela ideia de, meu Deus, como é que eu não pensei nesse argumento antes, né? E mais do que isso, né? A frustração de, puxa vida, eu disse tudo o que precisava dizer, e quando vem a sentença vem exatamente naquilo que eu jamais podia ter concebido como tese, né? E aí eu sempre comento, né? Caso comentado depois da sentença, é bem simples. Devia ter dito isso na ação, devia ter feito a contestação assim, o argumento era óbvio que não podia ser aquele, né? E a gente, como a gente não tem nenhum tipo de bola de cristal, a gente continua convivendo e, na vez seguinte, tenta imaginar outra coisa, mas isso independe do tanto que a gente se dedique, do tanto que a gente estude, do tanto que a gente não durma. Isso é assim que acontece. E como lidar com isso? E será que isso está fazendo mal para a saúde dos nossos advogados? Ou isso é só ao meu redor que tem gente maluca conversando entre si, né? E foi por isso que nasceu essa cartilha, porque a gente chegou à conclusão de que no Brasil a gente não tem uma pesquisa inteira, a gente tem pontos de atenção, de caixas de assistência da advocacia, de algumas entidades estaduais da ordem, né, as seccionais da OAB, mas a gente não tem uma pesquisa nacional dizendo assim, como está a advocacia brasileira em torno da sua saúde mental. E aí a gente começou a utilizar alguns parâmetros de uma pesquisa que tem na sociedade, na aba americana, American Bar Association, que é a nossa OAB dos Estados Unidos, que é mais ou menos concebida na nossa forma, né, com seccionais, a federal, e as seccionais de lá desenvolveram trabalhos muito intensos que geram, inclusive, uma espécie de teste psicossomático para ver se o advogado ainda está habilitado a continuar a exercer a profissão. Por quê? Porque o nível de suicídio é muito alto. E o grau de depressão dos advogados americanos tinha chegado a um tal nível que se desenvolveu, inclusive, trabalhos de apoio e de suporte para que esses advogados conseguissem retomar a profissão. Então, num dos depoimentos lá por uma das presidentes lá da seccional americana, do estado, acho que de Massachusetts, se não me engano, ela fala, olha, dentre as profissões mais difíceis, que geram mais estresse nos Estados Unidos, está de cirurgião, médico cirurgião, a do bombeiro e o advogado, em terceiro lugar. Só que se a gente imaginar que o cirurgião, quando ele entra no centro cirúrgico, ele entra com todo o grupo apto a ajudá-lo a solucionar o problema, a resolver a cirurgia, e que o advogado, se a gente fizesse um paralelo entre o advogado e o cirurgião, ele teria um trabalho de, ao mesmo tempo, de suturar o paciente, também se defender do outro cirurgião que quer retirar a sutura, né? Que é esse o embate que a gente enfrenta, especialmente nos Estados Unidos, onde há todas as causas são de tribunal de júri. Trazendo isso aqui para nós,
o que a gente percebeu? Que há uma necessidade de falar do assunto, porque as pessoas não enfrentam. Um primeiro ponto é enfrentar a sua própria dificuldade. Então, como é que essa cartilha começa? Ela começa falando de reconhecer-se. Reconhecer-se a partir de sintomas e de prestar atenção no outro, se despindo daquele preconceito, daquela impressão de que aquela pessoa que está do nosso lado no trabalho, ou, enfim, no outro escritório, ou mesmo no escritório da parte contrária, ou na repartição pública, enfim, é uma pessoa fraca, é uma pessoa desprovida de algum tipo de controle emocional. A palavra controle aparece muito, né? O cara é um descontrolado. Essa mulher é uma mulher descontrolada, chora sem parar, não consegue mais trabalhar, chega tarde, tem crises emocionais, tem lapsos de memória, e aí se pensa logo qual é o problema dele, né? Nunca se associa a ele está realmente precisando de ajuda, né? Pelo contrário, a tendência, em termos de sociedade, a gente excluir essa pessoa e trazer a ela um estigma de que ela é uma pessoa fracassada. E isso agrava-se muito mais quando a gente está falando em advocacia, porque a gente precisa produzir resultado. E quando a gente se sente incompetente pessoalmente, fracassado pessoalmente, a gente não consegue produzir resultado. Muito menos raciocinar, muito menos produzir peças jurídicas e julgamentos, atender pessoas, né? Então, dentro daquela ideia de Foucault, que o mote dessa cartilha, inclusive, o cuidado de si como inerente à preservação dos direitos dos outros, a gente partiu para a ideia de que a gente precisa realmente buscar ajuda, a gente precisa se entender e aí buscar ajuda do colega. Nós, advogados, somos, por excelência, pessoas capacitadas para ouvir os outros, né? A gente tem essa aptidão, a gente tem esse treino de ouvir o problema, perceber qual é a solução e devolver aquele problema, por mais sério que ele seja, devolver algum tipo de socorro, de consolo e tudo mais. Então, o primeiro apto a ter essa perspectiva de auxiliar, de entender, de enxergar, é o colega mesmo, o advogado colega, né? No sentido de, para quem que eu vou pedir ajuda? Eu vou pedir ajuda para alguém que entende como é a minha profissão. E nunca eu entendi tanto isso quanto quando eu comecei a conversar sobre isso na Ordem, né? No Conselho Federal da Ordem, no Conselho Estadual. Porque aí todos os profissionais dizem, nossa, eu sempre quis saber como é que era isso, quis falar isso em público e nunca consegui porque eu não tinha coragem, né? Então, alguém precisava dizer que isso era possível, dizer que isso era normal dentro daquilo que a gente entende nesse conceito tão relativo que é a normalidade. E aí, ao buscar ajuda, a primeira coisa que a gente precisa é entender, não dar um diagnóstico de si mesmo, que nós não somos médicos, mas entender aquilo que está se passando com a gente. Então, dentro das síndromes mentais que a gente escolheu aqui, que são as mais evidentes, nós temos o transtorno de ansiedade, a síndrome de burnout, que acabou de ser reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença ocupacional, né? A síndrome do transtorno do pânico e as depressivas. O que elas têm de diferentes? Nada, elas são sintomas em conjunto que afetam o bem-estar emocional, mental da pessoa. Elas só têm características e tratamentos diferenciados, mas elas têm como identidade entre elas justamente isso, afetar a produtividade, afetar o grau de felicidade. Por isso que eu usei no começo esse conceito de felicidade, ser feliz. Ser saudável é ser feliz por não estar doente, né? O que acontece de comum com essas doenças? Elas afetam o nível de satisfação e, consequentemente, a vontade de viver e de estar feliz e de se entender como um ser participante da vida humana que a gente é, né? E aí a gente não tem propriamente um gatilho, a gente não tem assim, ela perdeu um parente muito próximo e, por isso, ela está com depressão.
isso não é uma causa e um efeito assim matemático. Às vezes a síndrome depressiva ela passa por isso, por ter um momento muito ruim na vida, que todos passamos. Perdeu o emprego, perdeu um parente, perdeu um filho, ou não consegue mais trabalhar porque está muito cansado, está muito dispersivo. Então, aquela depressão foi gerada por um burnout anterior não diagnosticado, não percebido. Então, elas são entrelaçadas, mas é possível a gente, ao menos, perceber os sintomas. Então, vamos lá. A ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada eu associo ao medo. Então, assim, a pessoa paralisa porque ela não consegue mais enfrentar aquilo que é do seu próprio dia a dia, seja uma fila de banco, seja um voo de avião, seja apenas sair de casa. Então, nos níveis mais elevados, o transtorno de ansiedade generalizada leva à síndrome do pânico, com sintomas físicos. 80% a 90% das pessoas que são atendidas no pronto-socorro de Brasília, no especialista em sistema cardiovascular, não tem nada cardíaco, elas têm transtorno de ansiedade ou síndrome do pânico, porque é muito parecido. Né? É sudorese, é dor no peito, é uma sensação de sufocamento, e é tão físico que a pessoa fica tão imobilizada que ela precisa de ajuda para socorrer, porque é como se ela estivesse realmente tendo um infarto. Além da questão de paralisia, o que vem junto é uma sensação de muita impotência. Então, aquilo que, há tempos atrás, era uma situação absolutamente normal para o seu dia a dia, ela não consegue mais, tal como dirigir. Essa sensação, ela tem um mecanismo diretamente relacionado à respiração. E nos graus mais elevados, ela pode durar até 1 hora. Ela vem em 5, 10 minutos e dura até 1 hora. E depois passa. Por quê? Porque o organismo entende, o cérebro entende que agora ele precisa voltar para o normal, que é a genética ancestral nossa. Precisa correr do leão, precisa enfrentar a floresta, precisa pular de um precipício. Depois disso, o organismo, a adrenalina baixa e vai diminuindo, só que cada vez ela é mais rápida, ela é mais recorrente. Então, a pessoa passa por isso uma vez, não entende bem o que é, passa 2 no mês seguinte, de repente ela tem, de noite, de dia, ela acorda sufocada, ela não sabe o que é. E aí, qual é a ideia de se falar sobre esse assunto? Enaltecer esses sintomas? Lógico que não. A ideia de falar nesse assunto é, quando a gente percebe que tem alguma coisa errada com a gente, talvez tenha, então procura ajuda. Né? Olhando de um outro lado, não associando ao medo, mas associando à tristeza, nós temos a depressão. A depressão também causa inação, só que ela causa inação por uma sensação de que não vale mais a pena. Não vale mais a pena nada. Não vale mais a pena viver, não vale mais a pena conversar. E a pessoa vai se isolando, e ela vai ficando cada vez mais retraída, e aí ela não consegue, coisas básicas, conversando com um psiquiatra, ele disse assim, não adianta eu dizer para ele que ele tem que fazer exercício, que exercício dá endorfina. Ele não consegue sair da cama. Então, se ajuda aí, vai, faz exercício, vai para a academia, escuta a música. A pessoa não consegue ouvir, ela não consegue, ela precisa do silêncio, ela precisa ficar quietinha num cantinho. E quanto mais ela fica, mais deprimida ela vai ficando. Então, em casos mais sérios, evidentemente, que a depressão, a síndrome do pânico, os casos graves precisam de medicação, e medicação por profissionais da área específicos, psiquiatras, enfim. E cada um sabe de que alternativas precisa. Então, assim, se o medicamento começar a fazer efeito e a pessoa conseguir enfrentar exercício físico, e aquilo for bom para ela, não for mais uma tarefa, não for mais uma pressão, não for mais uma cobrança social, ótimo. Se aquilo não faz bem para ela, que ela procure alguma coisa que faz. E aí nós temos inúmeros tratamentos, dos quais eu escolhi alguns aqui, aí foi uma escolha muito pessoal minha, em função de, ao ter enfrentado um transtorno de ansiedade generalizada num auditório mais lotado do que esse, com toda uma mesa de ministro da Saúde, até o presidente da OAB Nacional, até o secretário de Planejamento, enfim, eu parei de ouvir a minha própria voz. Eu falava
né, porque eu estava com a palavra, e ninguém percebeu. Eu falava e escorria todo como se eu estivesse num chuveiro, né? E eu sou muito tranquila, muito calma para falar em público, eu dou aula a vida inteira. E naquele dia eu percebi que alguma coisa estava errada comigo, porque eu falava e não ouvia a minha própria voz. E aí era como se fosse um eco na minha cabeça, e como se eu fosse desmaiar. E tomei água, e fiz uma respiração. Quando eu voltei para a mesa, eu estava assim, como se eu estivesse com muita febre. E aí eu pensei, ok, vai me dar uma gripe, vai me dar uma coisa assim. Quando finalmente foi desfeita a mesa e as pessoas vieram conversar comigo, eu não conseguia concatenar as ideias, eu não conseguia mais saber onde eu estava, eu não conseguia mais... E as pessoas, ninguém percebeu, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Então, assim, as pessoas, normalmente, elas só percebem quando a gente está doente, ou quando a gente tem alguma coisa momentânea, quando a gente tem um braço quebrado, quando a gente tem um esparadrapo, quando a gente fez uma cirurgia plástica que o olho está todo inchado, né? Não é? Quando aplicou botox, tem furinho. O que tu fez no teu rosto, né? A maçã do rosto está diferente. Mas, assim, estava ansioso, estava não tranquilo, ninguém vê, ninguém percebe. E isso é uma situação muito interessante, porque, assim, muita gente com quem eu conversei, advogados bem-sucedidos, ministros de Estado, promotores de justiça, assim, nossa, foi num tribunal de júri que isso aconteceu comigo. Nossa, eu estava num julgamento, a minha perna começou a tremer, eu tive que sentar, não consegui mais pensar. Então, assim, pensei, bom, o que a gente faz com isso, então, com essas informações que a gente vem trocando? Primeiro, a gente divulga que isso existe, né? A gente fala do assunto, para ninguém mais ter vergonha disso, para poder otimizar algum tipo de ajuda. Em segundo, a gente precisa saber onde é que estão esses advogados. Então, a gente precisa fazer uma pesquisa nacional, brasileira, que possa entender como é que funciona a advocacia brasileira em torno da profissão e a saúde mental. Em terceiro, vamos fazer palestras, simpósio, núcleos de estudo, coisas como a gente está vivenciando aqui, para que a gente possa ajudar um ao outro. Dentro das terapias que a gente propõe nessa cartilha, que vai ser reeditada agora pelo Conselho Federal novamente, com mais elementos, e já uma ideia da pesquisa, para a gente motivar os advogados que ele responda, né, aos quesitos, enfim, para a gente conseguir fazer uma análise científica, né, do que é esse quadro. Nós temos todas as linhas de psicologia, então, desde a psicanálise até psicodrama, até a constelação familiar, enfim, quem gosta, né, quem se anima a fazer isso em grupo, e todas as questões psicológicas, psiquiátricas, e também aquilo que eu chamo aqui de as terapias alternativas, que de alternativas não tem nada, porque elas são realmente um foco muito interessante de socorro para a gente. Então, assim, eu sempre digo que duas coisas salvaram um pouco a minha vida de pessoa ansiosa, porque ser ansioso é uma característica nossa. Ser ansioso sendo advogado é uma característica dupla. Transtorno obsessivo-compulsivo, se a gente não for, a gente não é advogado, né? Então, assim, o que não dá é para ficar num nível tal que a gente não consiga mais conviver com isso e não consiga mais ser feliz, porque a gente é absolutamente transtornado em relação à profissão, em relação à própria vida. E vejam, isso é tão sério que, conversando sobre transtorno obsessivo-compulsivo, um colega advogado disse assim, olha, eu comecei apenas voltando e fechando a porta do carro várias vezes. Disso eu parti para a porta do portão. E disso eu parti para voltar para casa 2 ou 3 vezes para fechar o portão de novo, quando eu já sabia que estava fechado. E aí, num grau, num auge máximo, eu passei a fotografar o meu portão fechado para, quando eu estivesse na esquina, olhar a fotografia e ter certeza que eu tinha fechado o portão, né? Isso tudo sem uma causa aparente, sem um motivo específico, né? Isso do ponto de vista transtorno obsessivo-compulsivo. E aí, falando nas terapias que eu falava antes, a meditação, a yoga, ou yoga, e as barras de Access, que é uma modalidade de meditação guiada, né, com uma pessoa que está apta a
trocar energia, tal como o Reiki, são alternativas que muito auxiliam nos tratamentos tradicionais, dos tratamentos médicos tradicionais. Que também ninguém muito fala no assunto. Por quê? Porque, normalmente, quando a gente fala, eu gosto de meditação, a pessoa diz, é um rarinho lá, que meio esquisito e tal. Meditação, eu não consigo ficar sentado num lugar sem fazer nada. Bom, então escolhe outra coisa. Né? Se não é meditação e yoga, é barras, que não precisa fazer nada, ou é outro tipo de atividade, né? Ou não é nada disso, é perceber e entender como é que funciona, e respirar, e saber que respirando... a respiração nos salva de muitos sintomas desses. Enfim, é traduzir para a gente mesmo o que a gente pode fazer para se socorrer. E quando a gente não consegue se socorrer sozinho, como é que a gente faz para se despir de qualquer orgulho, de qualquer sensação de fracasso, de covardia, de ter piti, de ser uma pessoa fracassada, e diz para o outro, olha, não estou passando bem, eu acho que eu tenho alguma coisa, não estou me sentindo bem. Né? E essa é a ideia do Conselho Federal da Ordem agora. Essa cartilha aqui gerou um programa nacional, que está no provimento 181 do Conselho Federal da OAB. O provimento tem por objetivo estabelecer condutas das seccionais, das caixas de assistência e do Conselho Federal, com vistas a preservar, especialmente, a atividade laboral do advogado e a consequência da advocacia para a sua saúde física e mental. O que a gente está agora desenvolvendo é essa pesquisa, que vai depender muito da adesão dos advogados para que ela tenha retorno, possa ser tabulada, então, com anonimização de dados, com sigilo, com tudo isso, e, ao mesmo tempo, promovendo eventos capazes de fazer com que os advogados percebam que, quando eles precisam de ajuda, eles podem tanto se autoajudar, quanto ajudar os colegas. E, quando isso não é possível, que possa pedir ajuda a quem é treinado para isso, médico, psiquiatra, psicólogo, guru de meditação, enfim, o que seja. Com isso, gente, eu queria dizer a vocês que, assim, esse trabalho é um trabalho absolutamente separado de tudo que eu fiz na minha vida até então. E eu fiz isso por um repertório pessoal. E, assim, o repertório pessoal acabou gerando um conceito mais ou menos coletivo de que a gente precisava de ajuda. E foi nesse sentido que eu estou aqui, que a gente conversou com a Ana, com a Advocef, que temos projetos ainda pela frente para desenvolver nesse sentido em torno da preservação do advogado, da felicidade dele, da vida boa do advogado, que é isso que a gente tem que ser feliz. Né? E, com isso, eu queria passar a vocês, para encerrar, um videozinho. Não tem, eu abro para o debate, sim. Só queria passar para vocês. Esse aqui. Oi? Quem falou o quê? Aqui. Para fazer compra no Paraguai também dá, né? Castro. Oi? Sim, eu abro. Sim, eu só vou fechar aqui, daí... When we die, our lifeline does this. When we're alive, our lifeline does this. Notice how that connects with our real experience of life. Life is full of ups and downs. It means you're alive. Twists and turns. Love and loss. Happiness and sadness. Success and failure. We experience extreme highs, peaks, and summits, and at the same time experience the troughs, the lows, and submit. Life is kind of like one big crazy roller coaster. It starts slowly, fills you with anticipation and curiosity, takes you up, and then sends you flying down, only to rise up quickly again. We laugh until it hurts. We cry inside a little, experience a few moments where we wanted to stop and hope it's all over, but it just keeps going. We somehow think that success is linear, an upward line. There is literally no case study for that. Everyone we admire has ups and downs. Your body mostly replaces itself every 7 to 15 years.
The organs that work the hardest have the fastest changeover. You get a whole new skin every 2 to 4 weeks. Your red blood cells last less than half a year. And your liver renews itself at least once every couple of years. The universe is always changing. We are always changing. But we want to remain the same. We settle for security, not recognizing that a flat lifeline means we're dead. Real life is ups and downs. Death looks like this. Every time I see that, I remind myself, this is living, this isn't. In the journey of life, we pass pleasure and pain. There will be sunshine and rain. There will be loss and gain. But we must learn to move forward again and again. Don't judge the moment. Don't try to hang on because it will keep pushing you forward. And remember, this morning, if you're healthy, you're happier than the 1 million people that will not survive this week. If there's food in your fridge, shoes on your feet, clothes on your body, a bed to sleep on, and a roof over your head, you're richer than 75% of people in the world. And if you have a bank account, money in your wallet or a purse, or coins in a jar, you're in the top 8% of the world's wealthiest. We cannot avoid the ups and downs, but we can change the way we see them. Because as Wayne Dyer said, when we change the way we look at things, the things we look at change. Obrigada pela atenção de todos. Muito bem, eu gostaria de agradecer a Sandra pela palestra, foi muito boa mesmo. A questão da saúde mental é um assunto que é muito tratado dentro dos jurídicos. Nós temos vários colegas afastados com licença, né? Saúde é uma questão sempre levantada nos congressos, realmente por conta do excesso de trabalho, por conta do estresse que é inerente à nossa atividade. E essa palestra ela ajuda a trazer luz sobre o tema e também incentiva que esse tema seja discutido de forma aberta, sem preconceitos, porque não deve haver preconceito mesmo em relação a questões ligadas à saúde mental. Todo mundo é meio doido, isso faz parte, né? O que não pode é que essa nossa condição seja um limitador da nossa vida. E por isso a gente tem de conversar sobre isso. O debate agora está aberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveitar e fazer pergunta para a Sandra, o Rodrigo Trace. Nós temos aqui também os nossos debatedores, o Halley também para falar, se quiser, Justiniano, se quiser. Tá? Mas o Rodrigo Trace pediu aí a palavra. Boa tarde, tudo bem, professora? Professora, eu gostaria de saber a visão que a senhora tem, o diagnóstico, né, a leitura que a senhora tem, em relação se há um fator preponderante, se a senhora acha, né, que tem um fator preponderante, ou se são múltiplos fatores que levaram, né, a um crescimento, a um aumento, pelo menos estatístico, né, das doenças psiquiátricas, né, porque o mundo vem mudando, né, nós temos quebra de paradigmas, né, as pessoas estão vivendo muito mais, a tecnologia invadiu a nossa vida, né, em muito pouco tempo, muitas coisas que, eu falo socialmente, né, nós acreditávamos, passaram a não ter mais sentido, né, as expectativas mudaram, a competitividade aumentou de uma forma brutal, né, então, os papéis, né, a senhora falou um pouco no começo, ainda existe uma resistência, né, sobre a referência de papéis, mas ela vem sendo quebrada. Eu vejo até porque eu tenho duas filhas, uma de 19 anos e outra de 18 anos, e assim, o modo como elas pensam, e os amigos e as amigas, assim, aquele panorama que foi passado, pelo menos nesta geração, e no ambiente onde as minhas filhas frequentam, ele mudou. E eu sinto que isso, principalmente, digamos, vai nas classes onde há um pouco mais de acesso, né, à educação no sentido lato, à informação,
isso vem sendo mitigado, né? Aqueles padrões estão sendo mitigados, né? Bom, enfim, para não me alongar muito, né, eu gostaria de, né, a sua visão, se tem um fator que a senhora acha preponderante para esse desencadeamento gigantesco. Hoje parece que temos aí quase 700 mil diagnósticos de depressão, não, milhões, desculpa, no mundo, né? Imagina o que não foi diagnosticado, né? E além da depressão, essas outras. Ou se a senhora realmente acha que é multifatorial, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Veja, a preocupação que a Ordem está tendo é a mesma que a magistratura, que o Ministério Público e que o Conselho Federal de Medicina, para ficar só nesses exemplos. Então, são multifatores que levam tanto a um juiz de carreira, quanto a um advogado, quanto a um promotor de justiça, quanto a um médico, chegarem ao extremo de se suicidarem por conta do grau de depressão profunda. O que acontece? Entre os médicos, e isso não é divulgado porque, especialmente suicídio, não se divulga, né? Dados estatísticos de suicídio, para não estimular que as pessoas, ao verem esses dados estatísticos, façam isso, né? Mas eu estava conversando com a ministra Andrighi, ela disse que na magistratura o nível é tão elevado que chega ao ponto de, assim, coisas que aconteceram agora nesses últimos meses, de um desembargador daqui do Paraná está conversando com o netinho, meia hora depois ele se joga do 16º andar, né? Então, assim, se a gente for olhar a característica da profissão, nós achamos uma ligação com um nível de frustração que é muito parecido entre as profissões. Porque se a gente imaginar que o advogado, fora os advogados que são empregados públicos ou de carreira, né, mas que são de funcionários privados ou mesmo profissionais liberais, vivem com a insegurança, então, os magistrados e promotores de justiça não teriam problemas de depressão. Isso não é verdadeiro. Por quê? Porque não é só a segurança ou a insegurança em relação a dinheiro que leva alguém a um nível de transtorno de ansiedade, mesmo de depressão profunda. É um conjunto de fatores. E hoje a nossa sociedade está contribuindo muito para que isso aconteça, né? A nossa sociedade é uma sociedade absolutamente padronizada em torno do sucesso, né? Da premiação do sucesso em torno de um clique de internet, de um like, né? E, ao mesmo tempo, da demonização do fracasso. Então, as pessoas não têm possibilidade, a não ser que elas criem um avatar na internet, né? Senão ela não chega naquele ideal de pessoa que goza de saúde perfeita, é bonita, é bem-sucedida, tem o carro do ano e, além de tudo, seus filhos são lindos e a sua família é estruturada e a sua vida é perfeita, né? E a gente sabe que ninguém tem vida perfeita, todo mundo é normal. Então, assim, olhando desse prisma, voltando à sua pergunta, tanto o CNJ fez todo um trabalho agora, que é a saúde dos juízes brasileiros, um diagnóstico da saúde do juiz brasileiro, que foi divulgado no final do ano, fevereiro, feita por um pesquisador, que é o Werneck Viana, da Universidade do RJ, o FRJ. E, assim, é muito interessante a leitura, está divulgado no site do CNJ. Então, a gente olha assim, o sujeito tem todo o poder, porque a gente está acostumado, o juiz tem a caneta na mão, toda aquela coisa ao redor dele, mas, ao mesmo tempo, ele enxuga gelo, ele não dá conta nunca de meta, ele tem subordinação hierárquica, violenta, tem a questão da meritocracia, que não é bem assim para promover. Então, assim, há frustração na carreira, como em todas as carreiras. Então, onde é que nós estamos, afinal, em termos, aí voltando para a advocacia? Eu acho que tem fator profissional muito sério, que é o nível que a profissão nossa chegou atualmente. É preocupante, porque tem mais de 1 milhão de advogados no mercado. A gente não sabe qual é o futuro da advocacia, porque tem toda a questão da inteligência artificial, que a Dora vai tratar amanhã, né? Então, assim, qual é o nosso futuro? É um futuro incerto. Isso gera muita ansiedade, gera muita dúvida. Mas, ao mesmo tempo, é a natureza da profissão. Eu vejo que a profissão jurídica, seja ela qual for, é uma profissão que causa a gente muita ansiedade,
né? Então, quer seja porque ele julga o tempo inteiro as pessoas e cada processo que ele julga tem mais milhões na gaveta dele ou no computador, quer seja porque ele se frustra como promotor ou como advogado, né? Então, assim, eu acho que o problema não é só de profissão, é social, é da sociedade contemporânea. Dentro da sociedade contemporânea, como é que nós estamos na nossa profissão? Que papéis nós estamos pensando em exercer daqui a 5 e 10 anos? Acho que, então, esse preparo nosso emocional, ele passa pelo entender como é que a nossa profissão vai enfrentar o futuro que está aqui, na porta, né? Porque hoje a gente tem uma despersonificação total, a gente não tem mais a gente não vai mais lá no fórum conversar com o juiz, com o desembargador, a gente protocola via, ninguém mais vai no fórum, né? Então a gente não tem mais aquela coisa de, olha, esse advogado é mais antigo, ele tem um cabedal de conhecimento, não, é tudo muito padrão, é tudo muito fictício, né? É artificial, e isso gera na gente, que é humano, e aí não é só o advogado, é todo mundo, uma sensação de que, afinal de contas, para que a gente vive, né? Então, veja, não tem uma resposta assim. Eu acho que é uma conjugação de fatores, sim. E, assim, a depressão é o mal desse século. A gente tem pessoas muito doentes e a gente tem muita gente morrendo por causa disso. Jovens. Há um estudo agora, o número de jovens entre 15 e 30 anos que está cometendo suicídio por depressão é um negócio assustador. É uma geração de pessoas que não lidam com nenhum tipo de frustração. Nada, zero. Por conta dessa questão social que a gente vive atualmente, artificial. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho com os filhos, com os amigos, com a sociedade, porque em algum momento a nossa sociedade vai ter que se voltar para o espiritual. E eu não falei antes, mas vou falar agora. Eu acho que a solução para os dilemas humanos passa muito pelo credo, né? Qualquer que seja a religião. A gente tem que ter uma convicção de que há uma força maior, que seja o universo, ou que seja Deus, ou que sejam espíritos, ou que seja o anjo da guarda. Mas isso passa pela condição nossa humana de acreditar que a nossa natureza humana ela é diferente do que uma máquina, né? Porque senão a gente não tem razão de ser, não faz sentido estar aqui, né? Obrigada. O Davi, Schmidt, Marisa. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Vocef pela escolha do tema, na pessoa da Ana e do Carlos Castro, que souberam trazer aqui uma palestrante com imensa qualidade. Obrigada. E lhe parabenizar porque soubesse nos transmitir, partilhar, como dissesse, com concisão e precisão, um tema tão profundo e que toca a todos nós. Em muitos jurídicos na Caixa, nós temos a felicidade de ter a Caixa como grande anteparo. Isso não se compara ao advogado que exerce advocacia privada, autônoma, aí fora. Ali, cada cliente, com o seu litígio, é um potencial de adoecimento, como também de superação e de cura. E os advogados sempre têm essa característica de lutar na defesa do seu cliente, e isso também os fortalece. E parece que, às vezes, nós somos mais fortes ou superamos doenças ou crises ou ameaças disso exatamente pelo desafio posto. Nos alimentamos muito disso e, por outro lado, também somos contagiados brutalmente pela vitória e pela derrota, eu diria assim, que, em regra, é do cliente, mas que nós temos esse dom precioso de parte dele assumirmos. Então, dito isso, eu gostaria de apenas fazer uma consideração adicional, que na Caixa, em muitos lugares, em muitos temas, e existem sim estudos, por exemplo, do impacto do processo eletrônico na vida dos profissionais. Isso. No TRF da 4ª Região, nós temos estudos já há cerca de 10 anos ou mais, de juiz ou desembargador, tratando esse ponto específico, porque nós passamos a ter uma velocidade de processos, uma quantidade de litígios, onde nós quase que nos despersonalizamos e nos tornamos um número atrás de um processo, onde o juiz, exatamente não tendo mais esse contato com a pessoa,
ele apenas recebe um processo que foi atendido desta ou daquela maneira e muitas vezes foi atendido de uma forma possível que não seria nem adequada. Mas para dizer que também em alguns lugares nós praticamente dividimos os colegas entre os saudáveis e os loucos. E mais de uma vez na conversa com os colegas eu parabenizo e enalteço e agradeço aos loucos, porque os saudáveis, os normais, muitas vezes fazem o feijão com arroz. E o trabalho mais difícil, o mais complicado é largado exatamente para quem? Para aquele que é mais do que corajoso, é destemido. E esse é que muitas vezes resolve as causas impossíveis. Então, eu quero, uma vez mais, imensamente agradecer a sua palestra. Obrigada. E homenagear a todos os advogados e advogados da Caixa e todos os advogados dessa profissão, pela coragem, pela luta, pelo destemor de, em nome da justiça, fazer o direito e de, acima de tudo, buscar a defesa do interesse do seu constituinte, que é a razão da nossa profissão. Muito obrigado. Parabéns. Pessoal, só para dar uma organizada aqui, Marisa pediu antes aqui, levanta a mão, Marisa. Não, só daqui pra- não, agora é o Schmidt, a Marisa, desculpa, e depois o Schmidt. Aí Depois Schmidt. o Halley, depois o Duzi. Tem mais alguém que vai querer falar agora, não? O Schmidt quer Por falar enquanto? também depois. Tem lá o Geraldo. O Duzi, Quem? o Halley e o Duzi. Eu estou fazendo aqui. Tá. Ó, chinelo. Já tem lista de inscritos. Tu mandasse fazer? Professora Sandra, gostaria de agradecer profundamente. O tema é muito sensível e existe, sim, uma carga muito grande social, especialmente, eu acho, para a mulher advogada, e estou falando isso na qualidade de vítima de alguém que vive essa situação. Eu tenho feito tratamento há 2 anos e já ouvi muitas vezes: para de besteira, você tem que se ajudar, eu acho que você está um pouco cansada, você é destemperada. Isso é extremamente difícil, né? Para quem está passando por um problema de saúde mental, e é um problema de doença, efetivamente, a ser tratada com medicamento e tudo. Então, sou especialmente grata, a Ana também, por nos dar essa oportunidade. E eu gostaria, sobretudo, de me voluntariar, para não só dentro da nossa associação, mas no jurídico onde eu estou lotada, em São Paulo, e como advogada, para fazer a divulgação disso em São Paulo, porque é de extrema importância. E também aproveitando o gancho para falar sobre uma questão de experiência pessoal, que é a questão da fé, da crença em alguma coisa mais forte. Porque realmente em alguns momentos onde a gente se sente mais frágil, onde eu me senti muitas vezes incapaz, impotente, sem condição de compreender uma intimação que fosse, eu pensei em ter uma atitude mais radical. A minha fé me ajudou muito nesse sentido. Eu sou reencarnacionista, então eu falo assim: não, se eu me matar agora vai ser pior, porque vai passar tudo de novo. Eu acho que isso é importante, né? E acho assim que, acima de tudo, tem muito a ver com a superficialidade, com o mundo líquido realmente, como diz Bauman, né, que nós vivemos hoje. As pessoas não conseguem interagir diretamente. A gente, às vezes, fala com o colega do lado através do telefone, através da internet, de uma rede social. Então, é um momento mesmo importante para despertar, para prestar atenção e, sobretudo, divulgar esse trabalho tão bonito. Quero agradecer demais, né, por essa oportunidade. É o Schmidt de novo. Doutora Ana Cláudia, no Congresso de Alagoas, Maceió, eu colhi vários relatos de, digamos assim, de problemas mentais de colegas. Pressão, colegas tomando medicamento. Eu até sugeri que a diretoria que a de vocês fizesse uma pesquisa a esse respeito, com consulta, inclusive, à própria Caixa, sobre casos de doença, tudo mais, porque pelo CID se identifica, a Caixa deve ter esse tipo de estatística, inclusive, acho que é até obrigada a ter. E acabou que não passou, porque a Caixa parece que se negava a fornecer dados, coisa tudo.
não sei se seria oportuno renovar a própria Advocef, se for o caso, fazer uma pesquisa para os advogados, lançar lá uma pesquisa eletrônica, quem tem problema, quem não teve, se toma medicamento, se não toma, tem que ter um jeito de fazer isso aí anonimamente, para não gerar constrangimentos, coisa tudo. Então, digamos assim, eu renovo aqui, não sei se seria oportuno ou não, e se seria possível também, uma pesquisa nesse sentido. Porque depois eu não acompanhei mais, mas no Congresso de Alagoas eu me lembro muito bem que eu fiquei assim, impressionado com a quantidade de colegas relatando, assim, não é nem que estou morrendo, que é uma coisa, mas relatando problemas de alguma depressão, pressão de serviço e essas coisas. Schmidt, o Duzi falou exatamente a mesma coisa, me mandou um WhatsApp agora, fazendo essa mesma, tomando, essa mesma sugestão. colegas de fazer tomando essa medicamento, pesquisa. coisa tudo, né? Eu falei para ele que vou levar para na próxima reunião de diretoria para ver como é que a gente faz para viabilizar. Aí, da palestra, doutora, assim, eu diria que sobre o aspecto médico, exclusivamente somático, saúde seria realmente não ter nenhuma doença, nenhuma coisa física. E ser feliz, digamos assim. Se misturar um pouco, vamos dizer, sei lá, de filosofia, nós podemos ter um doente feliz, né? E um saudável infeliz, que já não seria saudável, né? E eu estava lembrando agora sobre essa despessoalização ou despersonalização do trabalho com o processo eletrônico, essas tecnologias todas. Eu sempre questiono, inclusive teve um artigo do Dr. Drauzio Varela há pouco tempo na Folha de São Paulo tocando nesse assunto. Eu sempre questionava para quem vai o benefício disso tudo. Eu era advogado da Caixa, tinha jornada de 6 horas, tinha uma carga de trabalho. Aí foi entrando a tecnologia, informática, coisa tudo, minha jornada passou para 8 horas, a quantidade de serviço, não, agora é mais fácil fazer, é mais rápido, então eu não faço mais 10 processos, eu faço 60, 70, 80. Então, em benefício de quem vem toda essa modernização tecnológica? Com certeza, para o empregado, não é tanta assim, não. E sobre essa questão do processo eletrônico, essa despessoalização, despersonalização, esse rompimento de laços sociais que se faz ao conversar com o juiz, ao fazer o joguinho na loteria em vez da internet, atendente, boa sorte, coisa tudo. Tem uma música de um compositor goiano, que agora eu não me lembro o nome, que ele diz que o amor não vive de saudade, né? Então, tem que estar ali presente, tem que conversar, tem que bater papo, estabelecer essas relações sociais. E é estranho porque, hein, Welson, o Schmidt falando isso, né? Aquele cara assim, espinhento, coisa toda, mas é só aparência, tá bom? Então, e parabéns, doutor, pela exposição. Obrigada. Só fazendo um adendo ainda ao que a Ana falou em termos de pesquisa da Caixa, a ideia da OAB, desse programa de saúde mental e laboral da advocacia brasileira, é justamente mandar pelo e-mail da OAB, aquele que vem as news do Conselho Federal, para todos os advogados, uma pesquisa validada cientificamente e que daí, ao ser respondida, a gente consiga fazer estatísticas sem considerar a fonte emissora, não interessa o nome das pessoas, então anonimizada do ponto de vista tecnológico. Então a gente está desenvolvendo isso no Conselho Federal para fazer isso nacionalmente. Se for o caso, a gente pode pensar em alguma coisa que utilizasse os mesmos dados e o mesmo padrão para a Caixa, e aí a gente passa a pesquisa e vocês usam internamente, né? Porque o grande problema de uma pesquisa dessa, problema mesmo, é porque ela tem que ter, primeiro, validade científica, ela tem que ser validada de acordo com especificidades, registro lá numa ABNT específica, eu nunca guardo essa sigla, mas é um tipo própria ABNT. Em segundo, que ela tem que garantir que seja anonimizada e que ninguém vai utilizar aquele dado. Como é que alguém vai responder que sim, todo dia quando chega em casa bebe uma garrafa de uísque? Como é que ele vai dizer isso para a OAB? Daqui a pouco a OAB vai dizer isso para o, sei lá para quem, para o empregador dele, para o chefe dele. Então, ele não vai confiar nessa informação, e a informação não será fidedigna, né? Portanto, não serve, se ela não tiver a garantia de que tem anonimato. Né? Então, esse é o grande trabalho de mandar e de sensibilizar o advogado
de que isso é necessário. Então, por isso a gente está fazendo, inclusive, pensando numa campanha nesse sentido, né? Porque se o advogado não trouxer de volta, também não resolve. Para ter ideia, na sociedade americana, foram só 30 mil, e eles têm uma amostragem que é uma amostragem científica e tudo mais, estatística, mas são 30 mil para 700 mil advogados. Então, é pouco, né? Pouca gente respondeu. Mesmo assim, eles conseguiram fazer um mapeamento em percentuais de depressão, de ansiedade e de pessoas que realmente precisavam de intervenção médica porque estavam mal, assim, em casa já. E a gente tem, acreditem, tem advogado vivendo de cesta básica, enfornado em casa, e a caixa de assistência tem que ir lá socorrer porque a pessoa está morrendo de inanição, né? Então, assim, abandono, coisas que a gente não imagina, assim, que acontecem com a advocacia brasileira, sabe? Então, assim, coisas que aí quem é empregado já tem um suporte um pouco maior, quem é profissional liberal não tem, né? Ele não tem ninguém para perguntar por que ele não veio para o trabalho. E aí essa liberdade que ele tem, às vezes, é uma liberdade que milita contra ele, né? Porque daí ele pode não ir trabalhar, ele não vai um dia, não vai dois, não vai mais, né? E aí não ganha também, então, e não tem ninguém que se preocupe com ele. Então, assim, é muito importante ter fé, ter família, ter gente que, né, saiba que a pessoa não foi trabalhar, enfim, porque é muito sério mesmo, assim. As pessoas estão muito afetadas psicologicamente. E aí, aquilo que o senhor colocou no começo, eu não falei que só é feliz quem não é doente, mas eu falei que há um conteúdo de felicidade em não ser doente, né? E o doente compreendido como aquela pessoa que tem, às vezes, uma dor física e, às vezes, a dor emocional. E só quem passou por isso sabe o quanto dói uma dor emocional, né? A depressão dói, ela causa uma dor tão grande na pessoa que a pessoa não aguenta, né? Ela não consegue, ela chora de dor e ela não sabe de onde vem aquilo tudo. E é muito sério. E, assim, não raro a gente encontra médico no plantão dizendo assim, esse aí eu só dei um Dramin e um Valium porque estava tendo um PT, né? Daí no dia seguinte o sujeito está ruim de novo, porque um Dramin, um Valium, ele dorme e ele acorda ruim outra vez, né? Então tem que encaminhar para o atendimento, tem que ter suporte, né? E eu acho que esse também é um trabalho da entidade de vocês e da nossa, da advocacia de um modo geral, de ter suporte. Se o sujeito estiver se sentindo muito ruim, ele saiba que ele tem algum lugar para bater, pedir ajuda. E a ordem é um mecanismo disso, penso eu, né? Tem custo, é claro, tem que ter funcionário, tem que ter atendimento psiquiátrico, psicológico, mas é possível, né? Pelas caixas de assistência isso é possível. E eu acho que também pela associação também né? É bom entender o que está acontecendo, né, gente? Quando a gente enfrenta o problema, a gente começa a achar solução, né? Bom, eu passo agora a palavra ao Halley, que fez milhões de coisas escritas ali. Então, Boa tarde. Primeiro eu quero parabenizar a doutora Sandra não apenas pelo conteúdo, mas por ter trazido um tema da mais alta relevância à tona para que a gente possa debater, que a gente possa levar isso para frente e ter essa consciência. Para a Ana, né, também agradecer, parabenizar por ter disponibilizado esse tema, escolhido esse tema. Eu trouxe alguns dados aqui para mostrar a relevância dessa situação. O Brasil hoje, esse tema eu gosto tanto que eu fui fazer uma especialização em neuropsicologia, em psicologia positiva e também em inteligência emocional. Então eu estudei alguma coisa sobre isso. Ansiedade. Nós somos o país... Era ele que devia estar dando a palestra. Nós somos o país com os maiores índices de ansiedade do mundo. No Brasil, nós temos 19 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Nós temos 12 milhões de pessoas no Brasil com transtorno de depressão. No mundo, segundo a OMS, são 320 milhões de pessoas com depressão e 264 milhões com ansiedade. Esses são os dados mais atuais da OMS. Não é só isso, né? A questão da depressão e da ansiedade não é só isso. Nós temos hoje 48 milhões de pessoas com diagnóstico de Alzheimer
e a perspectiva é que em 2030 passe para 74 milhões. Então, a gente está muito preocupado com o dia de hoje, mas na nossa aposentadoria, nós poderíamos desenvolver, sim, um Alzheimer ou um Parkinson. Enfim, tem uma série de... 2017 foi escolhido pela OMS como o ano da depressão, dada aí a preocupação daquela organização com o tema, e também pelo fato de que em 2020, já ano que vem, ela vai ser a doença mais incapacitante de todas. Capacitante em que sentido? É a pessoa que é um profissional que não consegue trabalhar, né? É um profissional ou é um pai de família que não consegue dar atenção para a família. Ela incapacita em várias áreas, em todas as áreas. Por isso foi escolhido o ano de 2017. Tem uma pesquisa no TRT-9 em que 42% dos juízes foram diagnosticados com algum tipo de transtorno mental, seja depressão, seja ansiedade. Então, 42% dos juízes, aqui do Paraná, inclusive. Existe uma questão também muito interessante, que eu não sei se na pesquisa da OAB está sendo considerada, que é a questão da alimentação. Existem N livros, N pesquisas que demonstram uma relação muito próxima entre a obesidade, a diabetes e a depressão. Uma coisa puxa a outra. Até eu trouxe aqui, já que a gente está falando de obesidade e diabetes, aqui nós temos 5 gramas de açúcar. E essa é a quantidade de açúcar que nós temos no nosso sangue, de 5 a 6 gramas. Vocês calculem aí 1 grama por litro de sangue. Tá? Nós temos entre 5 e 6 litros de sangue no corpo. Se você pensar que uma Coca-Cola tem de 25 a 37 gramas de açúcar, a bomba que é um refrigerante, uma mera latinha de refrigerante, no sangue. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar resistência à insulina, que por sua vez vai gerar diabetes, que por sua vez vai gerar obesidade, que por sua vez pode gerar depressão. Então, esse era o ponto que eu ia colocar para a doutora, eu não vou me alongar mais, mas esse era o ponto que eu ia colocar, se nessas pesquisas da OAB estão sendo consideradas a questão da alimentação. Eu escrevi alguns textos para a revista, escrevi um livro sobre esse tema, e é exatamente essa a preocupação. Nós estamos nos alimentando cada vez pior, né? E nós não estamos fornecendo, a gente come, mas a gente não se nutre. E a alimentação é para nos oferecer nutrientes. Eu sempre brinco nas aulas que você quer construir uma casa, você tem uma equipe maravilhosa de engenheiros e arquitetos, mas você fornece para eles material de péssima qualidade. Que casa que você vai ter? Você vai ter um barraco. E essa casa é o quê? É a tua saúde. Onde é que você vai morar, né, lá na frente? Qual é a saúde que você vai ter quando você tiver 50, 60? E hoje a nossa expectativa de vida é de pelo menos 75 anos. Ou seja, a gente vai longe, mas em que condições? Então esse é um ponto interessante. E essa é a pergunta que eu deixo para a doutora. Como é que fica essa perspectiva da alimentação e se a OAB está também antenada com essa questão da má alimentação, da má nutrição da população em geral, mas em especial dos advogados? A gente está montando o questionário ainda, mas eu não tinha me dado conta dessa ideia sua, que é muito própria, muito oportuna. A gente tem uma limitação, porque não adianta mandar um questionário com 5 páginas para o sujeito que ele não vai responder, né? Quem é de nós que vai abrir um e-mail da OAB e responder um questionário com muita pergunta, né? Vai ter que ter uma sensibilização para isso, mas acho que pelo menos, enquadrando essa questão da diabetes, acho que é fundamental, porque a diabetes é uma das doenças crônicas que mais gera despesa para o SUS atualmente no Brasil, né? E é uma doença que ela não tem prevenção, ela se trata quando o paciente já está com diabetes, quando ela deveria ser tratada antes, né? De forma preventiva. Acho que dá para a gente fazer alguma troca bem interessante aí, doutor. Vamos falar sobre o assunto. E, assim, do ponto de vista... A pesquisa, ela só tem finalidade, ela não tem um fim em si mesma, né? Ela precisa ter um resultado depois disso, que são programas. Então, a gente tem que trabalhar nos programas, inclusive de saúde pública, né? Porque daí transcende a OAB e a questão da diabetes, especificamente, é um problema de saúde pública, né? E assim, tem a questão do medicamento, aí a gente trata psiquiatricamente da depressão, do transtorno de ansiedade com química cerebral,
E essa química a gente não sabe ainda, porque são medicamentos muito novos, né? Os grandes medicamentos que hoje tem, que tem pouco efeito colateral e tudo mais, para paciente com transtorno, a gente não sabe se ele não vai gerar justamente o Alzheimer do futuro, né? Alzheimer e Parkinson. A diabetes tipo 3 já se sabe que é, né? Então, a gente tem que trabalhar holisticamente, sim, sem dúvida. Muito boa essa sugestão. Vamos trabalhar em conjunto. A Advocef e a OAB já estão irmanadas aqui nessa ideia. Olha, a ordem daqui de perguntas tem o Duzi, o Justiniano, a Rumiko, e então nós encerramos as perguntas, tá? Então, por favor, agora entrega para o Duzi. Boa tarde, gente. Primeiro, eu agradecer a Advocef por trazer o tema, trazer a doutora Sandra, uma palestra irretocável, né? Um tema que eu acho muito interessante, muito bacana. Ser solidário com a Marisa também, né? Que admitir a doença é difícil. Eu custei admitir. Ano passado, eu tive uma crise. Um dia eu cheguei no computador, lendo o DAP, eu não consegui entender o que estava na tela. Eu corri na sala do meu coordenador, que está atrás aqui, e falei, Rainer, estou tendo um ataque cardíaco. Eu não consigo entender o que está na tela. Dali, eu já fui para o hospital e fiquei 6 meses afastado. Então, fui diagnosticado com transtorno da ansiedade, aquele primeiro hipótese, né? E a gente tem muita dificuldade em admitir isso. Eu sempre fui um que, depressão, que besteira, isso, não existe isso, frescura, né? Aquela frescurite, vai fazer outra coisa. Mas é uma coisa muito séria. É muito sério. A gente custa a entender a nossa doença e ter coragem de admitir que está doente. É muito difícil chegar em casa e admitir para sua esposa, para os seus filhos, estou doente, preciso de ajuda, né? É muito difícil isso. E, nesse lado, eu tive um pouco de decepção com a Caixa, né? Trazendo para o nosso lado agora, assim. Porque, na hora que eu vi que eu estava doente, eu vi que a Caixa me acha só um número. Eu sou o C065420, mais nada. Porque, né, somente isso. Afastou, voltou, ótimo, beleza, tal. Enfim, também, né? Enfim, isso trouxe a Caixa. E eu acho que uma das coisas que a gente busca identificar com o tratamento, que eu já tenho há 1 ano fazendo tratamento, melhorei muito, voltei a trabalhar, estou trabalhando normalmente já, né, totalmente integrado, é tentar identificar, né, o que nos leva a ter essa ansiedade, né? E uma das coisas que eu consegui perceber em relação ao trabalho é uma cobrança que a Caixa nos traz. Mas não uma cobrança pela cobrança, é uma cobrança sem te dar as condições de fazer aquilo que ela cobra. Mais ou menos aquilo que eu disse de manhã, né? Eles exigem que a gente faça acordo, mas não tem como fazer acordo. A gente não tem a ferramenta para fazer isso. E isso gera muita ansiedade, porque você se sente impotente, né? Eu acho que a impotência que a gente vê diante de uma missão que é te dada e você não consegue atingir o objetivo que seu empregador, que seu patrão espera, por não ter as ferramentas e os elementos para isso. Eu vou um pouco ao contrário da linha dos colegas, eu acho o PJE uma maravilha, né? Eu trabalho com o PJE TRT da 3ª região, hoje chegou num ponto de estabilidade que ele, né, funciona muito bem, eu acho que agilizou demais, não temos aquela coisa de... Quem fazia defesa trabalhista há 10 anos que eu fazia, imprimia 10 mil folhas, né? Tinha dia a gente imprimir 2, 3 mil folhas, levar um passoco para a audiência de papel, hoje aquilo lá é uma maravilha. A qualquer momento você acessa o processo. Agora, eu acho que falta a Caixa também evoluir para acompanhar isso, né? Eu tenho um exemplo também, quem está aqui da 3ª região pode falar. Teve uma simples mudança no navegador para poder fazer o peticionamento eletrônico de alguns processos físicos que ainda tem. Tem 45 dias que a Caixa não consegue fazer o raio do negócio funcionar. E a gente não consegue colocar o pendrive no computador porque é bloqueado. Qual que é a solução mágica? Não, passa para o computador, pega o seu pendrive, leva o seu computador de casa. Uma coisa que eu demorava 10 minutos, eu fiquei 2 horas fazendo. E isso vai impactando no seu dia a dia de uma maneira, né, muito grande. Então, né, faço esse breve relato para fazer a pergunta para a Advocef. Como que a Advocef pode tentar interceder junto à Caixa para melhorar essas condições do empregado? Não é não ter meta, porque meta eu acho que tem que ter, eu acho que a gente rende bem com meta. Eu acho que você ter um objetivo a ser cumprido é saudável. Agora, você tem que ter como cumprir aquele objetivo que eles te pedem. Eu queria saber exatamente da Advocef. Como a Advocef pode trabalhar isso para nos ajudar? Duzi, a Advocef sempre leva essa questão da condição de trabalho para as mesas de negociação.
nós temos um limitador que é a questão da gestão. Né? Nós não temos como determinar que a gestão faça ou deixe de fazer alguma coisa. Nós não temos realmente como fazer isso. Mas o que nós fazemos sempre é levar para a mesa, provocar a discussão. Né? Realmente nós nunca levamos, e isso seria interessante, ir para a mesa com dados, né? Do número de Por colegas... isso da pesquisa, né? Para mostrar, olha o que está acontecendo. Não, mas né? isso eu não consegui, tá? Isso a gente não conseguiu, essa informação. Talvez a gente consiga diretamente com os colegas, fazendo um questionário para os colegas. Na época eu consegui saber que o percentual de afastamento por essa condição, naquele momento, não ter, em 5 anos quantos se afastaram, não. Naquele momento era um percentual considerado pequeno, não soube qual era, só que ele era um percentual baixo. Então, assim, não é uma informação que a gente consegue fácil. É por isso mesmo que a Advocef, seguindo a sugestão já de Maceió, né, que foi agora trazida de novo pelo Schmidt, que tu me mandaste agora pelo WhatsApp, vai promover, e até vou pedir mesmo e aceitar o auxílio da OAB, quando tiver com esse questionário pronto, já que vai passar para os advogados, podia passar para a Advocef, e a Advocef passar para os seus advogados e devolver para a OAB, mas a gente também fica com esse resultado. A gente consegue fazer essa mensuração de mensurar a quantidade de colegas, né? Um convênio com a OAB, perfeito, faz um convênio da Advocef com a OAB, ela participa dessa pesquisa também e fica com esse resultado. E quando a gente for à mesa de negociação, a gente vai à mesa, então, com esses dados. É muito mais fácil trabalhar o convencimento, Não é? né? Porque não vai ser só, vamos discutir o assunto, vamos ver como é que estão nossos advogados. Não, nós já saberemos como eles estão. Então, é mais fácil conseguir alguma coisa, um convencimento, a partir do momento que você tem números. Não é só também o afastamento efetivo do trabalho, que às vezes o percentual é pequeno. Não, mas é exatamente. Muitas vezes uma gama imensa de colegas, advogados, profissionais, que está fazendo tratamento. tendo uma condição de vida, vamos dizer assim, horrorosa sobre esse aspecto mental, não se afastam, só que não chega aquela explosão do afastamento, mas leva uma vida caningada, né? Crônica, por conta disso. Crônico. Isso, um problema crônico. Então, assim, tendo essa informação, é muito mais fácil trabalhar um convencimento, né? Porque daí a gente não vai só provocar uma discussão, a gente vai levar o problema, e o problema, ele demanda uma solução. Então, é isso que, agora aí, até agradeço muito a Sandra, com esse convênio fazer um convênio fenomenal. com base no Programa da Saúde Mental do Provimento 186. Aplicar isso para os nossos advogados. Trazer para a advocacia da Advocef nesse âmbito. Isso, talvez nas estatais, não sei. Não, provavelmente esse é o interesse de todos, né? Banco do Brasil. Agora, vejam, isso não é um privilégio da Caixa. Eu tenho um cliente que é professor de uma universidade e que, em função de um quadro ansioso, que a gente não sabe se a ansiedade veio da dependência da cocaína ou vice-versa, que é um histórico já de longa data, e ele foi afastado várias vezes. E aí, quando acabou o atestado médico, acabou a internação, se apresenta no dia seguinte, ele disse, eu não estou em condição de enfrentar uma sala de aula. Aí fiz todos os recursos possíveis, o que aconteceu? Ele teve uma recaída, foi internado de novo. Aí a universidade, quando ele se apresentar ao trabalho, a gente vai fazer uma perícia. Vocês não estão entendendo, ele está internado, né? Como assim? E assim, é uma universidade que tem serviço social, que tem não sei o quê. É o número. Ele está na sala de aula? Não, tem que substituir, eu vou ter que pagar mais um. Vou descontar o salário dele e acabou. Mas e o fundo de previdência, isso aqui? Perícia, se não tiver... Então, e aí o sujeito entra numa roda viva absurda, kafkiano. Se ele não faz a perícia, ele não está na previdência própria. Se ele não se apresenta lá, ele também não vai... Ele não tem nenhuma coisa nem outra. Então, ele está... Agora, além de estar internado, além de ter uma crise gigantesca com risco de suicídio, ele ainda não está recebendo salário, né? Obviamente que eu vou ter que entrar na justiça. Mas, assim, é um nível de coisa que, assim, gente, não dá para acreditar, né? Não é nem insensibilidade, é despreparo para lidar com problemas que, se o sujeito tivesse feito uma cirurgia, estava tudo resolvido. Sim. Né? Então, complementando aquilo que a gente já falou. Perfeito. Dando seguimento, então, eu peço que entreguem ao Justino. O Justino tem o microfone, por favor. Gostaria também de parabenizar pela palestra, foi excelente, um tema muito importante. Inclusive, há uns 3 anos atrás, eu cheguei a também participar muito desse tema em sede de categoria bancária. E, pelo INSS, é mais um dado também aí que a gente tem trazido, em relação a benefícios
decorrentes, a concessão de benefícios decorrentes de problemas psiquiátricos, psicológicos, a categoria bancária ela é líder no Brasil. Eu acho que chega em torno a 36%, quase 40% dos benefícios concedidos vêm da categoria bancária. Nós nos incluímos na categoria bancária. Eu acho que a diferença está aí porque, às vezes, é o que foi relatado aqui por muitas pessoas, que o advogado sofre muito, mas até requerer isso, até isso acontecer, ele evita bastante. Às vezes nem chega a acontecer. Ele adoece por outros motivos, né, pega atestados médicos até por outros motivos, um problema mais físico, mas não vai, né, atrás daquela causa realmente que é, muitas vezes, mental, psiquiátrica. E aí é difícil para mensurar. E aí fica mais difícil para mensurar ainda isso ser feito pela OAB, porque o advogado privado é que fica mais difícil ainda. Primeiro porque ele muitas vezes nem tem INSS, né? Ou seja, fica mais complicado de se fazer um parâmetro disso. Mas eu queria saber se Sandra tem algum conhecimento, porque eu lembro que há muitos anos, próximo de eu ter ingressado na Caixa, eu ouvia falar que a OAB tinha algum estudo que o advogado empregado, ou advogado associado, daquele que pega muito processo em escritório de grandes volumes, teria algum limite disso. Eu não sei se você de limite de quantidade de processos. Eu ouvia falar muito disso, eu não sei se tu já chegou a ouvir falar disso. Mas era um comentário que se fazia muito em sede de OABs. E se não tem, se seria possível, será, ou uma linha de caminhamento para saber se, porque também quantidade de processos tem muita subjetividade, mas também teria que ter um limite, né? Não dá para um advogado ser um advogado ilimitado, né? Você botar 1.000, 5, 10, 15, 20 mil processos para uma pessoa só ser responsável por isso. E eu acho que isso também seria uma linha que a OAB podia trilhar para ver se também ajuda, né? Muitas vezes ajuda empregadores que precisariam até saber disso, porque você vai, muitas vezes os empregadores dizem, qual é o limite? Eu não sei qual é o limite, qual é o meu limite também, que seria uma forma de se tentar. Não sei, essa é só uma sugestão que pode ser trilhada. Eu desconheço que tenha esse dado específico de número de processos, que tinha antes, vocês sabem disso, era o número de horas, né, do advogado empregado, que era 6 horas, que podia ser 8, aquela discussão toda que passou pela OAB anos atrás, né? E eu acho que nessa época se falava em processo também, só que ela foi suplantada pela questão do processo eletrônico, porque hoje a realidade do advogado privado, nós temos vários universos, né? E a OAB lida com todos eles. A gente tem os grandes escritórios, que são grandes corporações jurídicas, são empresários, que empregam milhares de advogados no país inteiro, né? E que têm um grau de empregabilidade com plano de carreira, tudo isso, mas nós temos escritórios médios e menores, não pequenos de vez, que não são daquele pequeno advogado que milita quase sozinho, como é o meu caso, né? Tem 2 ou 3, enfim, mas aquele advogado que tem um escritório maior e que emprega recém-formados e tudo mais, e que por meta também, né? São escritórios que têm, sei lá, 100, 200 advogados às vezes, com uma remuneração inexpressiva e cujas vagas, abre vaga, e tem, porque o mercado hoje é um mercado que está se nivelando por uma oferta muito grande, em função de todas as universidades e faculdades de direito que saíram, né? Então, abriram 2.000 no governo Temer, são 2.000 cursos de direito. Imaginem o número de profissionais em 5 anos que nós vamos ter no mercado, e, com isso, nivela por baixo, mesmo passando na ordem. E aquele profissional que não passa na ordem, ele fica naquela categoria paralegal, né, que é um combate gigantesco que a ordem tem de combater a legalização da profissão do paralegal. Por quê? Porque a gente sabe que vai haver uma exploração de mão de obra de formados em direito que não podem assinar. Vocês imaginam o que vai ser isso? Se essa categoria for empregada, ela vai fazer o trabalho do advogado sem selo, não tendo a remuneração adequada, né? E fazendo o trabalho de meta, de preencher claros no computador, não tese jurídica propriamente. E aí o número de processos é uma conversa difícil de se ter, né? Porque número de processos que já tem a tese, número de processos, tu fica num processo só, semanas a fio, né? Então, é difícil a gente estabelecer só, mas eu acho que é um parâmetro,
né? Especialmente para a advocacia de massa, né? Tida como, né, seguro, banco, operadora de cartão de crédito, operadora de saúde suplementar, essas têm condição da gente fazer número de processos. Mas as demais, acho que não tem como, né? Agora, que há uma exploração da mão de obra do advogado, do bacharel em direito hoje no nosso país, extrema, há parâmetros internacionais, nos Estados Unidos é igual. Então, o nível de problema do recém-formado é imenso, porque tanto aqui quanto lá, se ele forma pelo FIES, e lá a dívida ainda é maior do que aqui, ele entra no mercado de trabalho com uma dívida gigante para pagar, sem perspectiva e com despesa, porque para ele começar a advocacia, ele tem que montar um escritório. Ou ele vai trabalhar num escritório já existente no mercado, mas que paga, remunera, às vezes ele não consegue pagar a mensalidade do FIES aqui. Nos Estados Unidos, muito menos, porque lá a dívida com a educação numa faculdade privada é gigantesca. Então, assim, a gente vai ter que se reinventar e a gente vai ter que criar outros parâmetros, né, que o colega colocou antes, para a questão do processo eletrônico, porque nós estamos ficando desumanizados, e a advocacia não é isso, né? A advocacia é pensamento, é tese jurídica, é casar a filosofia, é entender a estratégia do processo, né? O processo muitas vezes passa por uma avaliação estratégica. E isso tudo a gente não vai ter substituto na máquina, né? A máquina pode computar quanto de jurisprudência é favorável caindo naquela vara ou naquele tribunal, mas estabelecer qual é a estratégia do processo que não tem substituição capaz de fazer isso, que não sejamos nós mesmos, né? Então, a gente tem bastante dificuldade. E a ordem, voltando à sua pergunta inicial, não sei se ela tem na comissão própria, que é a da advocacia pública, né, Ana? Se tem esse levantamento de número de processos. Acho que não se fala nisso. Eu vou até investigar para a gente, depois a gente faz um intercâmbio de informações. Tá? Gente, a palavra está com a Rumiko agora, mas antes eu só queria passar para vocês duas informações. O livro que a Sandra, a cartilha que a Sandra publicou de saúde mental, que está disponível no site do Conselho Federal, da OAB, e o o Halley baixou no celular, e o e-book do Halley, que é sobre neuroalimentação. Não, a Advocef vai colocar também, quando for noticiar a palestra, vai colocar essas informações lá, mas eu estou passando aqui para vocês que existe, essas duas publicações estão à disposição. A do Halley está... Aonde, Halley? Eu não enxergo, está muito pequenininho. É que é site, né? Sim, mas qual é o site? Desvendando a mente. Desvendando... Tá, mas é que eu não enxergo, amigo. Tá, mas sem mexer. Mas, enfim, a gente vai colocar isso no site da Advocef, tá? Porque eu não enxergo, realmente, desculpe. Rumiko, por favor. Obrigada aí pela oportunidade. Primeiro, agradecer o convite de participar desse 25º Congresso da Advocef e dizer que é um prazer muito grande estar com vocês e parabenizar, pertinente a essa palestra, a doutora Sandra, a presidente da Advocef, Ana Cláudia, Carlos Castro, a comissão que escolheu, né, esse tema tão importante quando se trata de saúde e doenças. Eu faço parte de uma comissão nacional junto à FEBRABAN. Em 2016, nós não acreditamos no que nós tínhamos em mãos. Diagnósticos das doenças nos maiores bancos. Quem são? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Itaú, Bradesco e Santander. Não tinha o nome dos bancários, mas, para nossa surpresa, as licenças que eram pedidas eram exatamente esse tipo de doença, que é a depressão, mas muitas vezes misturado com diabetes 2. Então, o médico colocava diabetes 2 e não colocava depressão, mas, pelo que estava escrito, a pessoa estava com diabetes. Será consequência da depressão?
Será que era junto? Ou será que, se está com depressão, ela desenvolve diabetes? Então, nós trabalhamos com esse material, só não tinha o nome, mas tinha a idade, né, o tempo de banco, a função que exercia. Para nossa surpresa, na caixa tinha até psicólogo de licença, tinha até psiquiatras, arquitetos, engenheiros, advogados, gerentes. Então, chegamos à conclusão: não é cargo, não é meta abusiva, não é excesso de trabalho. O que será essa doença, depressão? E começamos a estudar essa comissão. Depressão. Qual é o fato gerador? É fácil para o dirigente sindical dizer o seguinte: metas abusivas. Todo mundo decorou esse jargão. Metas abusivas, depressão. Está vendo? O chefe aperta, aí os empregados da Caixa estão todos depressivos. E não é verdade, porque quando nós pegamos esses documentos, uma empregada da Caixa, com 6 meses, estava lá, com 19 anos de licença. Qual foi o diagnóstico? Depressão. Alguém apertou essa moça técnica bancária? Nem o serviço ela fez ainda. Ela nem conhecia o que fazer como bancária e nos despertou. Então, vamos parar de ficar falando e acusando ignorantemente e dizendo metas abusivas, excesso de trabalho da depressão. Não, nos obrigou a ter uma responsabilidade grande. Fomos conversar com psiquiatra, com psicólogo, com médicos e com pessoas que lidavam com esta doença e principalmente quem tinha pessoas na família com depressão. Nós tivemos um bancário aqui, da cidade de Ponta Grossa, ele inclusive disse: posso fazer um depoimento meu na mesa da Febraban? Eu falei: por favor, se você não se importar, você pode dizer. E aí ele, um funcionário admirado do Banco Itaú, ele disse assim: de repente, eu não queria tomar banho. De repente, eu olhava para minha esposa, tão bonita, tão inteligente, um bom salário, e eu me perguntava: o que eu estou fazendo com essa mulher? E eu não estou querendo mais ficar com ela. Então, não queria tomar banho, já não queria olhar para a esposa dele, e ele pensava: eu estou fazendo o que no banco? E qualquer coisa que o gerente dizia a ele: está vendo? Eu não consigo fazer. E aquilo que a doutora falou, travou de uma forma que a família teve que buscar na agência, porque ele não conseguia nem ficar na frente do computador. Que doença é essa? Não é? Então, nós precisamos de ampliar nosso conhecimento e buscar o verdadeiro fato gerador. E nós descobrimos. Não é só excesso, não é uma coisa só. Pode ser hereditário, pode ser alimentação. Corremos aos nutricionistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, comprei vários livros sobre alimentação e disse: olha, essa comissão tem que ser responsável, porque nós estamos conversando com os bancos, então nossa responsabilidade é nacional e temos que discutir nessa comissão paritária bipartite. Então, começamos a pesquisar tudo. E aí, a mudança da alimentação também está contribuindo. Eu não como mais banana, isso é coisa de caipira, gente do interior, né? É pessoas aí que pensam em alimentação antiga, porque o chique hoje é McDonald's, ou então aquele burger não sei o quê e tal, isso é mais chique. Então, onde é que está, né, a alimentação dessa pessoa? E começamos a buscar, e descobrimos que nós deixamos de comer coisas simples. Precisamos comer preventivamente coisas que têm potássio. Onde é que tem potássio? Na goiaba. Antigamente a gente via que tinha goiaba no quintal, pulava a cerca e roubava goiaba e comia. Hoje, pergunta se alguma criança gosta de goiaba.
gosta de uma batatinha frita, mas não come goiaba. E é riquíssima em potássio, a banana, a melancia, o abacate, que tem um bom óleo, né? Todas essas coisas simples está carregado de substâncias que vão para o nosso cérebro. Um médico dizia assim: olha, uva eu preciso dar para meus filhos. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Santa Casa, porque eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer medicina. Aí o professor de biologia disse: Rumico, é o seguinte, você está ganhando, porque antigamente era assim, os cursinhos estavam se formando. Então, os melhores alunos do colégio ganhavam bolsa de estudo para fazer o cursinho, e depois, se passasse naquele curso escolhido, o cursinho bancava a faculdade. E eu fui uma das alunas que consegui ganhar um curso de medicina, então, para fazer o cursinho, quando começou o objetivo. E aí o professor disse assim: olha, se você quer medicina, você vem na Santa Casa, eu só tinha 16 anos, e você vai trabalhar aqui na Santa Casa para ver se você gosta de medicina mesmo. E eu disse: doutor, então, tudo bem. Aí eu ia sábado e domingo nos plantões trabalhar pouca coisa. E esse médico dizia: meus filhos têm que chupar uva. Olha, quando chegar aquele caminhão de uvas, por favor, me avise. E ele comprava a caixa daquela uva Niágara, e eu não estava entendendo por que ele comprava tanta uva. Aí eu disse: doutor, eu sou tão curiosa, eu queria saber por que os filhos do senhor têm que chupar uva. Sabe por quê? Porque na uva tem uma substância que vai para o cérebro. A vitamina que tem vai para o cérebro. Eu falei: e fica mais inteligente? Ele disse: não, você precisa fortalecer também as células do seu cérebro. E está aí comprovado, muitos medicamentos para curar, que não cura a depressão, é tirado dessa substância, gente. E nós estamos com a FENABAN, foi 2016, 2017, entrou um novo coordenador, nós suspendemos esse debate, só que ele quer voltar agora. E a nossa responsabilidade aumentou, porque nós começamos a falar: gente, Banco do Brasil, por que dá no lanche pão com manteiga, café com leite? E um come o pão do outro, porque o outro não quer comer mais, porque está muito gordo e tal, e o outro come excesso de colesterol. Então, nós dissemos assim: Banco do Brasil, não dá para dar no lugar de pão com manteiga uma banana? Ah, isso é complicado, porque nós temos que lidar com o pessoal da roça, e é complicado, e agricultura familiar, e é caro e tal. Até hoje nós não conseguimos fazer com que o Banco do Brasil, que dá lanche, colocasse uma banana. A Caixa cortou tudo, não tem nada de lanche, porque dá ticket de alimentação. É assim. A Caixa não quer nem conversar de frutas. E aí, nós fizemos uma pesquisa com empregados de uma agência em São Paulo, perto da Praça da Sé, a maioria é obesa. E nós achamos até engraçado e falamos: vamos discretamente ver o que está acontecendo. Então, olha só para te dizer que a gente tem o Conselho Deliberativo Fiscal. Estou terminando. Só para abreviar. Tá. Então, gente, aí nós descobrimos o seguinte, que o padeiro era tão amigo do lado da padaria, dos empregados da Caixa, então, quando sobrava aqueles pães, ele dava para os empregados da Caixa. Estava todo mundo bem reforçados, né, com aquelas massas lá. Então, a alimentação é importante. Estavam depressivas? Não, não estavam lá naquela agência, porque comia bastante, se alimentavam, né? Mas nós temos que ver, então, como é que fica essas coisas. Para concluir, veja bem, a Divocef, a Ana Cláudia sabe, Carlos Castro sabe, e os que participam aqui da mesa, a Contec sempre abriu para o grupo de trabalho, e inclusive na questão da saúde, a participação da Divocef. Dia 17 agora, nós vamos ter uma reunião com a Caixa. Finalmente, uma reunião que deveria acontecer em novembro, não aconteceu, porque teve um PDV, e as pessoas que estavam nesses grupos saíram. Aí depois era em fevereiro, também saíram. E agora também tem um grupo que vai sair, mas eu disse, não dá para segurar mais. Então, dia 17 agora, de junho, esse tema Saúde Caixa está incluído. E aí, oi? O quê? Em fevereiro mudou a equipe toda. Sim, também, né? Então, veja bem,
Independente de como está, então, esse tema é importante. Sobre o diagnóstico que estão pedindo, já está comprovado, gente. Nós vimos documentos científicos. A doença, em primeiro lugar, a Caixa também está fazendo parte, é depressão. E a Organização Mundial do Trabalho vai informar que no Brasil também é depressão. No Japão, Primeira Guerra, Segunda Guerra, né? Então, aquelas pessoas ficavam depressivas devido à consequência da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial. Agora não. Por que crianças com 15 anos estão com depressão? Porque não consegue entrar na faculdade imperial e aí a família diz, você é um burro e nós fazemos você estudar, você não estuda e não passa. Mas, então, estão diminuindo a idade da depressão. Veja bem, espero, Ana, que você participe, Carlos Castro, e que vocês façam esse debate. E aí disse, né, a pessoa aí o depoimento próprio, a Caixa não me deu atenção. Na verdade, quem usa, né, o Saúde Caixa são vocês. Se vocês não falarem para a Advocef, enquanto advogados, olha, não fui bem atendido por tal médico, por tal clínica, por tal hospital, não tem como melhorar. Agora, tem um grupo excelente de psicólogos. Vamos pedir para eles, vocês podem ministrar cursos de conhecimento para outros psicólogos de outros estados? Porque hoje, se vocês têm filhos, gente, manda estudar psicologia, psiquiatria aqui, e esse profissional é o que vai ser o médico do futuro. E, para concluir, dizer o seguinte, a GCF não está presente, tem um trabalho gigante, profundo, os gerentes, porque o que tem de depressão agora, entre os gerentes, então eles estão achando que todo mundo vira gerente e vira depressivo. Não é, porque, na verdade, é o seguinte, é que está sendo colocado abertamente que, inclusive, gerente que manda um fazer isso e aquilo, também está cometido dessa doença, né? Então, a Advocef vai fazer parte, a GCF vai fazer parte, e também nós vamos convidar uma pessoa da Audi Caixa, e se conseguirmos também, alguém da engenharia, quer dizer, a carreira profissional, mais os auditores. Eu aumentei o número de pessoas que vão participar do Saúde Caixa, porque é importante que vocês tragam também conhecimento. Agora, por favor, que não vá pessoas que vai dizer assim, eu vim aqui aprender. Traga depoimento, traga conhecimento para a gente melhorar, porque se a gente não fizer isso, vamos ficar sempre pensando qual é o diagnóstico e culpando coisa que não é verdade. Então, eu acho, olha, parabéns para a doutora que expôs, para as pessoas que estão pesquisando, né, que isso aí vai ser muito importante para conhecimento e para a gente avançar e emendar tudo. Qualidade de vida, alimentação, ambiente de trabalho. E a Caixa é a única que consegue receber aquele que fica de licença e recebe de volta, porque nós colocamos uma exigência, que o gerente, o gestor e os empregados daquela agência tenha humanidade no seu coração para receber aquele que ficou de licença. Por quê? Foi um desastre no Bradesco quando a gente fez isso, porque o gerente dizia, esse vagabundo eu não quero, esse vagabundo vem com essa doença depressiva, ansioso, não quero saber. Não rendeu nada em banco particular, mas na Caixa avança e como vacinação de gripe. Há 21 anos, a Caixa foi a pioneira e foi modelo e exemplo para todos os bancos. Hoje, os trabalhadores do Brasil inteiro tomam vacina contra a gripe. Obrigada. Eu gostaria de chamar o Castro aqui, agradecer a Sandra pela palestra, viu que tomou a atenção de todo mundo aqui, e pedir ao Castro que venha entregar o troféu para a Sandra, em agradecimento à presença, a participação tão importante aqui no nosso congresso. Castro, também está ligando para mim? Tá, sim. Aqui, ó. Querida Sandra, além da extraordinária palestra, essa bela colega, advogada, e bote bela nisso, viu?
E se eu soubesse que ela vinha desse jeito, eu tinha vindo de smoke. Eu queria dizer a vocês que ela é uma querida conselheira federal, que junto à nossa amiga pernambucana, também ex-conselheira, a Adriana Coutinho, eu posso dizer que abraçou a causa da advocacia estatal e tem nos ajudado em todos os momentos. Assim como a gente diz que Rumiko é a madrinha dos profissionais da Caixa, eu posso afirmar e testemunhar aqui que você, Sandra, Sua Excelência agora, como conselheira, né, do Conselho Nacional do Ministério Público, é a madrinha também da advocacia estatal. E vinha Sandra lá e dizia, Castro, é melhor aceitar o texto que eles estão botando ali, porque senão não passa. E a gente tem que aprovar essas súmulas. E as súmulas foram transformadas em enunciados. E teve o nosso projeto de lei. E foi outra guerra, e ela aqui do nosso lado, né, discutindo artigo por artigo. E hoje, na Casa Civil, também. Né, o problema não é da OAB, porque a OAB nós conseguimos passar. Mas foi aqui um trabalho incansável também dessa conselheira que tem orgulhado o Brasil, né, como membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Né, então, além de entregar essa placa com muito orgulho aqui em nome de todos os advogados da Caixa Econômica Federal, vai a gratidão nossa, como advogados estatais, a categoria que estamos inseridos. Muito obrigado por tudo que você tem feito por todos nós.